mandar aqui para essa casa Orienta aí quem é o próximo. a pessoa que representa a superintendência do município, vir esclarecer, vereador Lulinha da Conceição, que não é servidor público e que não sabe o que isso representa para os bolsos dos servidores públicos. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer: o meu voto vai ser em favor do servidor público. Como eu não tenho conhecimento, e a maioria deles são igual a mim, estão ignorantes no assunto, eles vão falar bem assim: ó, você votou contra se eu votar a favor. Então eu vou votar contra, porque eles vão falar bem assim: ó, você votou a favor do servidor público. Então, nesse momento, eu vou votar na minha categoria, que já ganha tão pouco, que sofre tanto, e que nesse momento precisa de um apoio de um servidor público, do vereador Isaías Diogo, que está vereador, mas é servidor público, agente de endemias. O meu voto vai ser contrário. Você é o líder do MDB, pô. Peça a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Lima. A gente fala aqui, parece que entra no ouvido e sai no outro. Mas eu vou explicar mais uma vez em relação qual o motivo de ser 14%. É o teto máximo que é cobrado pela Previdência a nível nacional. Eu falei aqui. É o teto máximo cobrado pelo governo federal, que o município não pode ultrapassar este valor. Né? Aqui tem uma funcionária da Câmara já retada ali, né? Já retada, achando que não vai precisar da Previdência futuramente. Vai precisar. O que nós não podemos é quebrar a Previdência. Ontem foi aprovado aqui um projeto colocando dinheiro na Previdência para pagar. Vai fazer o quê? Todo mês vai colocar 100 mil reais na Previdência? É isso que nós vamos fazer? Todo mês colocando dinheiro na Previdência, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais? Porque a Previdência só faz aumentar. Só faz aumentar os valores da Previdência. Não tem milagre quando se fala Previdência. Não existe milagre. Nenhum governo quer aumentar imposto. Nenhum governo quer aumentar em relação a qualquer tipo de imposto. Principalmente na situação que estamos vivendo hoje. Mas há necessidade e a responsabilidade de pagar os funcionários que já estão aposentados. Mas quem está reclamando é quem ainda vai estar contribuindo. A nossa amiga ali começou a contribuir agora, já está reclamando. Mas amanhã ou depois ela vai precisar de utilizar a Previdência. E precisar receber pela Previdência. O governo não tem interesse nenhum em aumentar a necessidade de se colocar recurso devido ao déficit que nós estamos vivendo. Isso foi feito a nível nacional. Isso foi feito a nível estadual. E não seria diferente em Feira de Santana. O governo segurou o máximo possível para não aumentar o déficit, para não aumentar a alíquota. Mas, infelizmente, chegou um momento que não tem mais jeito. Agora mesmo, para finalizar, foi aprovado um recurso para colocar na Previdência. O mês que vem vamos ter que aprovar outro projeto aqui, mais dinheiro na Previdência. Então, senhores, há necessidade de se aprovar esta matéria, para que as pessoas que hoje vivem da Previdência não tenham a sua Previdência faltando o seu recurso no final do mês. Em votação, o projeto de autoria do Poder Executivo. O painel está liberado.
Senhores vereadores, Gilmar Amorim, Edivaldo Lima, Luiz da Feira, Lulinha, Ron do Povo. Vereador Cadimiel Pereira, Edivaldo Lima, Gilmar Amorim, Luiz da Feira e Ron do Povo. Vereador, não é questão do MDB, é uma posição isolada do vereador Isaías, que é um direito sagrado de cada vereador votar como quiser. Senhor presidente, para não atribuir ao MDB como estão fazendo. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Roberto. Declaração de voto, presidente, viu? Nós não estamos aqui em uma questão partidária. Exatamente. Eu estou esperando de Vossa Excelência proclamar o resultado, porque eu desejo falar em declaração de voto. Pois não, vereador. Eu também gostaria de falar. Não, nem votou ainda, ninguém pediu ainda. Vereador Ron, como vota, vereador? Vereador Edivaldo Lima. Precisou sair. Está doente, ele está com problema de saúde. Tá. Ele vai trazer o atestado. Não tem problema não, meu amigo. Ele saiu desde cedo. Oxi. Quero saber por que você está com esse negócio com o MDB. Quero saber. Está aprovado o projeto, com 12 votos favoráveis, 2 votos contrários. Vereador Roberto Torinho, vereador Isaías Iliogo, e 2 abstenções. Vereador Luiz da Feira e Gilmar Amorim. Em declaração de voto, com a palavra Marcos Lima, logo em seguida Roberto Torinho. Só para quem não tem a informação, eu vou passar uma informação precisa. Declaração de voto. Que hoje a Previdência se paga 13%. E está aumentando aqui, é 1% a mais, se adequando ao que manda a lei federal e o que foi feito também pelo governo do Estado. 13% hoje já é a contribuição e está aumentando para 14%. E eu pedi informação que o vereador Roberto Torinho, qual é o déficit da Previdência? O déficit a longo prazo é de 2 bilhões 198 milhões 316 reais. O déficit a longo prazo de 2 bilhões 198 milhões 316 mil reais. Esse é o déficit. Como não atualizar? A prefeitura foi feito essa atualização por último agora. Deixou o máximo possível, segurando, para que não viesse fazer, mas não tem outro caminho a não ser fazer essa atualização. De 13% para 14%. Houve um aumento de 1% na contribuição dos funcionários. Muito obrigado. Eu peço a palavra Roberto Torinho, com a palavra. Eu tinha pedido, viu? Vereador Zé Carneiro, eu já havia pedido. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não sei se eu vou rir ou se eu vou chorar. Imagine que as informações chegam à casa depois de ter votado, depois das minhas provocações.
Ou seja, a maioria que votou nem sabia que estava, qual era o percentual, de quanto era atual, quanto era que estava tendo, qual era o débito da Previdência. Imaginem os senhores. Zé Ronaldo e esse grupo político aí está há 20 anos. E o déficit da Previdência em Feira de Santana é de quase, como foi dito aqui, 2 bilhões de reais. De quem é a culpa? Será que é minha? Será que a culpa é de MTF, Manuel Teles Ferreira? Ou se é de Zico Sena? De quem é a culpa? 20 anos, meu caro profissionais de imprensa, quase 2 bilhões de reais o rombo da Previdência no município de Feira de Santana. Esse mesmo grupo político administrando a cidade. Engraçado que essas informações chegam agora pela minha provocação. Ninguém se votou aqui no escuro. Não se sabia que estava aumentando de 13 para 14, qual era o valor. Sabe por quê? Porque o governo não tem a menor consideração por esta casa. Eu vou concluir dizendo o seguinte: quando quem manda perde a vergonha, quem obedece perde o respeito. Com a palavra o vereador Isaías. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores da imprensa, caros internautas e a todos que acompanham, essa votação eu votei como servidor público também e como vereador que estou aqui nessa casa. Não me preocupa pelas pessoas estarem tirando foto ali e que vai chegar até ao gestor da cidade, porque aqui no início foi dito que o MDB estava votando contra. Quero dizer para os que pensam piquetitico, eu votei com a minha consciência. Não tenho medo de ameaças de colega nenhum aqui, até porque não foram vocês que votaram em mim. Quem votou em mim foi o povo. Não devo satisfação a nenhum de vocês e nem para quem vocês vão mandar essa foto. Vou repetir. Não devo satisfação nem a vocês que tiraram foto e nem para quem vocês vão mandar essas fotos. Eu devo satisfação a quem votou em mim, o povo, e eles sim merecem o meu respeito, como eu também respeito a cada um de vocês, respeito o gestor da cidade, mas nesse momento eu votei na minha pessoa, servidor público, Isaías de Diogo. Então, se tem alguém que é piquetitico e que não tem pensamento de expressão, que deveria ter preocupação quando teve projetos aqui, que muitos aqui saem para não votar, ficam com medo, não tem postura, mas esse vereador encerrou seu tempo, vereador. Tem postura e determinação. Obrigado, meu presidente, José Carneiro, meu grande presidente aqui nessa casa. Com a palavra, vereador Cadimel. Projeto de lei de número 572/2019, de autoria do vereador Isaías dos Santos, que dispõe sobre a instalação de placas de sinalização em braille no município de Feira de Santana e da outras providências. Em segunda discussão, projeto. Em segunda votação, painel liberado.
Aprovado o projeto. Projeto de lei 2016-2020, vereador Isaías dos Santos, proíbe a circulação de veículos de aplicativos com película em filme no município de Feira de Santana e da Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Isaías. Senhor presidente, quero pedir a retirada de pauta desse projeto, tendo em vista que, conversando com alguns colegas aqui, me orientaram e disseram que, de fato, é inconstitucional. Né, e que partiria do trânsito, né? Pois não, vereador. Retirado de pauta, pedido do autor. Projeto de lei de número 18/2020, que dispõe sobre os serviços prestados e atuação dos condutores de ambulância no âmbito do município de Feira de Santana e da outras providências com o indeferimento da Comissão de Constituição e Justiça. Só que é do vereador José Marques Messias. Está aqui, está presente. Está aqui. Senhor presidente, eu peço adiamento de pauta por 3 sessões, por gentileza. O vereador autor solicita adiamento de pauta por 3 sessões. Os senhores vereadores que aprovam o adiamento permaneçam sentados. Aprovado o adiamento por unanimidade dos presentes. Explicações pessoais, senhor presidente, agora. Convido o vereador Marcos Lima para assumir a presidência. Convido o vereador Lulinha para assumir a presidência. Em explicações pessoais, nós temos inscritos Cadmiel, Roberto Torinho, Marcos Lima, Luiz Augusto, Isaías, Zé Filé e Eli Ribeiro. Com a palavra, Cadmiel Pereira. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, fui procurado por inúmeros pastores, ministros religiosos, que nesse momento de pandemia, senhor presidente, existem vários tamanhos também de igreja, de templos, de ministérios, e alguns também, senhor presidente, já encontram dificuldade para a manutenção das suas famílias. Nós temos conhecidos pastores itinerantes, que são pregadores itinerantes, assim como cantores, senhor presidente, vereadores, que vivem ali com atividade eclesiástica e nesse momento passam também por dificuldades econômicas, financeiras, em virtude de que a pandemia deixou de ter os eventos gospels, as igrejas tiveram a redução, não fechou na totalidade, mas suspenderam todas as festividades eclesiásticas que estavam programadas dentro do ano de 2020, e isso trouxe um impacto muito grande para essas famílias, ao qual esses pastores, bispos, apóstolos, padres, párocos estão à frente da igreja, mas nesse momento com dificuldade para poder ter os seus ganhos, o sustento da família garantido. Daí eu venho, senhor presidente, em nome dos pastores, dos pregadores, dos cantores gospels, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de todas as igrejas batistas, de todas as outras igrejas e ministérios, pedir à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, a Administração Pública Municipal, que possam inserir, inclusive no Código de Trabalhadores Brasileiros, está lá no Ministério do Trabalho, reconhecido a atividade eclesiástica, pastor, ministro religioso, como atividade laboral reconhecida no país, e nesse momento, eles também encontram dificuldades, porque os próprios membros, senhor presidente, que são autônomos, encontram dificuldade para ofertar, para dizimar, e muitos que estão ali, vivendo exclusivamente para a obra, para a igreja, para as missões, para o evangelismo, nesse momento, passam com dificuldade em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil. E sendo porta-voz do meu povo, desse povo maravilhoso, é que eu quero pedir programas e projetos que possam acolher aos mesmos com todo o aparato de governo. Não só, senhor presidente, cestas básicas, equipamentos de proteção individual, mas que tenhamos projetos que possam inserir dentro de um contexto para que os mesmos sejam aproveitados através de lives na Instagram, levando uma palavra, um socorro para esse momento ao qual todos precisam estar
à disposição de receber boas informações, bons acompanhamentos e aconselhamentos psicológicos, espiritual, moral, para poder vencer essa fase. Daí, a todos os ministros religiosos pedimos, senhor presidente, esse apoio para assim eles poderem trabalhar e ter o recurso para a sua família. Senhor presidente, também quero tratar da situação dos artistas de Feira de Santana. Muitos músicos, muitos artistas têm nesse momento agora a dificuldade da pandemia. E no horizonte trouxe ainda um panorama mais assustador. Com o decreto do governador do estado da Bahia, de que não existirá festa junina no interior da Bahia, em todo esse contexto, aí agora foi a queda e o coice para muitos artistas mundo afora. Imagina, senhoras e senhores, aqueles cidadãos que vivem na cultura, trabalhando na cultura, os tocadores de trio de São João, de forró, de bandas que são tradicionais, pé de serra, que todos os anos esperam esse momento. Imagina, senhores, aquelas senhoras que vivem da venda do milho, na agricultura familiar, da economia solidária, que quando chega em junho e julho, é que vai fazer o escoamento. Agora imagina, agora começou a chover, está chovendo, está bom, mas agora a produção será destinada para onde? Para onde vai o amendoim? Para onde vai o milho? A canjica, que é e que dá sustento a essa economia pequena de minifúndios, de 4 tarefas, de 3 tarefas, que ali eles escolhem o feijão de corda e vêm trazer para a cidade, para os festejos. Precisamos atender a economia solidária e a agricultura familiar, também em Feira de Santana. O projeto Feira Produtiva, prefeito Cobé, precisa ser retomado para atender as senhoras e os senhores que trabalham com a economia solidária e a agricultura familiar. Com a palavra, o vereador Roberto Torinho. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ao longo destes anos aqui nesta casa, eu tive uma alegria, um prazer, uma satisfação insofismável que eu vou carregar o resto da minha vida, de ter convivido com 3 homens públicos que foi altamente querido pela população de Feira de Santana e que governou esta cidade, e que tinha com a população um respeito, um carinho e, acima de tudo, com o poder legislativo. Eu fui vereador com João Durval Carneiro, eu vereador de oposição, João Durval Carneiro prefeito. Eu fui vereador com Colbé Martins da Silva, ele prefeito, eu vereador, e com José Falcão da Silva, não era vereador exercendo o mandato, mas era vereador eleito, licenciado exercendo um cargo de secretário no município de Feira de Santana. Esses 3 homens públicos tinham uma maneira de governar e um respeito ímpar. Eu me recordo no meu primeiro mandato, eu vereador em Feira de Santana, 24 anos, líder da bancada da oposição. O então prefeito Colbé Martins mandava um projeto para a Câmara de Vereadores, nós, vereadores da oposição, debatíamos, votávamos contra, mas era normal. Secretário do município vinha à casa, esclarecer, debater com os vereadores. João Durval Carneiro, fiz oposição os 2 anos a João Durval. Era normal o então prefeito solicitar que os secretários, quando mandavam um projeto para casa, ia esclarecer aos vereadores. O líder do governo, naquelas épocas, eram líderes que se respeitavam, eram líderes que conheciam o projeto, esclarecia, trazia as informações. Que vergonha num dia como a de hoje, a gente votando aqui um projeto, aí eu fazia um questionamento, aí o líder ligava, aí alguém dizia, não, é 14%, porque o máximo é 14% da Previdência. O projeto já tendo sido votado. Olha, o déficit da Previdência é 2 bilhões de reais. Eu fui secretário e era vereador licenciado de José Falcão, vereadora Jerusa,
que na véspera de falecer, faleceu na terça-feira, no dia 5 de agosto, na segunda-feira, no dia 4 de agosto, acamado, se reuniu com todos os vereadores para discutir um projeto que estava sendo mandado para esta casa. No dia 4, não foi à prefeitura porque estava acamado, se reuniu com todos os vereadores. Um dia antes de falecer. Sabe o que é isso? Respeito. Agora, hoje, os governantes que entendem que a Câmara, que a relação com o vereador é de emprego, trata a Câmara dessa natureza. Governante que acha de que a relação que deve ter com o vereador é de 50 cargos em cooperativa, ou 100, ou 150, ou 200, na expressão popular, sabe como é que trata, Jennifer? Eu não lhe devo nada. Você me pediu, eu lhe dei 50 cargos, eu lhe dei 100, eu lhe dei o administrador do bairro tal, eu lhe dei o encarregado, o agente. Por quê? Que você, qual é a condição que você tem de me querer esclarecimento? Mas eu venho, vereador Gilmar, de uma relação de prefeitos que respeitavam o vereador. Vou aqui citar um episódio. Era vereador de Feira de Santana, José Falcão da Silva, e numa micareta, foi chegando no camarote, na micareta de 1997, vereador Eli Ribeiro. E aí o vereador Wilson Falcão ia entrando no camarote, mas não estava com a credencial de vereador, mas era vereador, havia se identificado, e alguém lá no camarote barrou o vereador, sabendo que era vereador. E nós estávamos chegando juntos. E o prefeito deu uma descompostura, porque exigia que um vereador fosse respeitado. É dessa maneira, Zé Curuca, que eu convivi aqui nessa casa com esses homens públicos, respeitando o vereador. A relação deles com o vereador não era por troca de cargos, não era eu vou lhe indicar, você vai botar seu parente, e aí depois acontece o que acontece agora. Prefeito não respeita vereador. Sou da época que quem manda, quando perde a vergonha, quem obedece perde o respeito. Com a palavra o vereador Marco Lima. Senhor presidente, eu só tenho a agradecer aos vereadores de Feira de Santana, sabendo da responsabilidade que nós temos com a nossa cidade. Não vamos aqui ser irresponsável, simplesmente fazer oposição por ser oposição, simplesmente achar que deve, quanto mais pior, melhor. Nós não estamos aqui nessa preocupação, estamos preocupação em gerir uma cidade, porque a Câmara tem a sua participação no gerenciamento dessa cidade e tem que agir com responsabilidade, entendendo as dificuldades que estamos vivendo, entendendo que é necessário algumas medidas ser tomadas, mesmo que essas medidas sejam amargas, mas que é necessário ser tomadas para que no futuro as pessoas não venham sofrer danos maiores. Então, assim, estamos fazendo o nosso papel, entendendo que estamos fazendo a nossa contribuição para a cidade, em busca de sempre atender a população de Feira de Santana. Às vezes, como fala dizer, algumas medidas são amargas, né? Como essa última agora do governo, mas necessária. E o que é feito aqui é a necessidade, e os vereadores compreenderam e entenderam isso, e votou favorável ao projeto. Nós não temos nada contra, porque entendemos também que é necessário essa dosagem, porque não tinha um outro caminho a ser tomado. O vereador Roberto Torinho simplesmente só sobe essa tribuna pensando em defamar, né, tentando de qualquer forma de macular a imagem do governo, mas o governo é um governo sério e ele sabe disso. No fundo, no consciente dele, ele sabe que o governo é um governo sério e que realmente trabalha por Feira de Santana e faz o melhor para essa cidade. Mas a política, né, a política de oposição, a política de querer ser candidato a algo, a política de querer quanto mais pior melhor, às vezes prevalece na fala dele. Mas eu tenho certeza que um dia ele colocará a mão na consciência e entenderá que nós estamos aqui
unido em busca de o que é melhor para a cidade. Jamais vereadores aqui vai estar preocupado em prejudicar o município de Feira de Santana, e sim ajudar o nosso município, ajudar o governo, seja ele do governo estadual, seja ele do governo federal ou do governo municipal. As críticas têm que existir, a oposição tem que existir, mas uma oposição limpa, transparente e com a verdade. Muito obrigado. Convido o senhor Marco Lima, vereador, para ocupar aqui que eu vou falar. Em explicações pessoais, o vereador Lulinha. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a equipe. Senhor presidente, mais uma vez o colega Roberto Tourinho vem aqui fazer as acusações, que os vereadores só votam porque tem cargo, porque tem isso, tem aquilo. Mas também o vereador já fez parte do governo. E já votou muitos projetos do governo nessa casa, quando fazia parte do governo. Vossa Excelência votava nos projetos que vinha do Executivo. Projeto esse que já foi dito pelo líder do governo, que era projeto importante, a questão da Previdência, que vem passando por problemas, que não vem de agora, vem desde antes. Foi líder do governo aqui nessa casa, chegou aqui na época do ex-prefeito Zé Ronaldo, chegou o projeto nessa casa, nesse segmento, que foi fracionado na época, mas agora o prefeito, como disse o líder do governo, se adequando à Previdência, à lei federal, teve que se adequar para que possa a Previdência não quebrar. O débito é muito grande da Previdência, não é de hoje nem de ontem, e o vereador fez parte do governo, foi secretário do governo, e sabe que isso aí já vinha acontecendo. Ele está fazendo aqui que não sabia de nada, mas ele sabe de tudo, porque ele fez parte, ele participou das reuniões, junto com o ex-prefeito Zé Ronaldo, com o secretariado, e ele sabe, ele é amigo do ex-vereador dessa casa, Alcione Cedrais, que hoje comanda a Previdência do município de Feira de Santana. Foi um vereador dessa casa por muitos mandatos, e que hoje ele é nomeado lá na superintendência, que é hoje o órgão que ele comanda, junto com o Isomário, hoje que faz parte, que é o diretor de lá. Então, senhor presidente, quero dizer que eu votei, nós estamos na base do governo, somos governo, como ele era governo também ele votava. Hoje é oposição, e o trabalho da oposição é isso mesmo, é questionar tudo, é ser contra tudo. Esse é o papel que é oposição, e o vereador sabe fazer oposição. A vida toda ele foi um vereador de oposição, apenas em alguns mandatos, os últimos aí, que ele ficou na base do governo, fez parte do governo, ajudou o governo, participou do governo passado do ex-gestor Zé Ronaldo, e o governo agora que é de Colbert Martins, dando continuidade. Mas o vereador é o direito dele, direito de cada um, votar, se abster, não votar, isso é constitucional, está aqui na casa, você que decide sua vida, se você quer votar ou não votar, mas tem que parar com essas conotações, porque votou, porque tem cargo, porque tem indicação. Agora Bolsonaro disse que indicou o ministro, indicou a mudança do delegado da Polícia Federal. Política, nós somos políticos, ele é político, ele também indicou Sérgio Carneiro para vir para a secretaria, foi indicado Maurício Carvalho, Roberto Tourinho também indicou, que era cargo político, indicou também, ele não veio aqui falar que ele foi buscar Sérgio Carneiro para apoiar o governo, indicou para ser secretário, que ele chamou Maurício Carvalho para ficar no seu lugar, que hoje está no governo, é candidato a vereador. Não tenho nada contra o vereador Roberto Tourinho, mas é o papel do vereador, essas discussões, é pertinente aqui na casa, isso acontece em todo o parlamento, discordância, favorável, contra, isso é coisa do parlamento, que isso acontece no parlamento. A gente não vai levar isso aqui, ficar com raiva do vereador, porque às vezes ele tenta, aqui de uma maneira ou de outra, tentar atacar os colegas vereadores, como foi dito aqui ontem, outras vezes já foi dito. O vereador tem o conhecimento, é doutor, mas deve ter mestrado, tem tudo aí, estudado, muito inteligente, e sabe fazer o papel dele de oposição. O que ele sempre foi, que não deveria nunca estar do lado da base do governo.
ele gosta de fazer oposição. Isso aí está no coração dele, já nasceu com isso na mente, do colega vereador Roberto Torinho. Mas é o direito que assiste cada um de nós aqui votar favorável ou contra. A gente não é obrigado a votar no projeto porque o vereador A quer, que o vereador B... A gente tem até discordância em falar. Isso é normal, essa discussão aqui no plenário. De dizer ao colega, você é do PMDB, você é do PSD, você é do lado do governo. Isso é normal no parlamento. As discussões acontecem. Mas a vida pessoal da gente, cada um lá fora, cada um faz o seu trabalho, como nós temos feito. E o povo é que vão reconhecer quem deve votar, quem não deve voltar para essa casa. Não é questão de emprego. Só para concluir, senhor presidente, quando eu me elegi a primeira vez, eu não tinha nenhuma indicação no município e fui vereador eleito pelo povo. Isaías de Diogo, não está presente. Zé Filé, Eli Ribeiro já abdicou. Não, antes tem um minuto de silêncio. Foi solicitado 1 minuto de silêncio em passamento do senhor Ubiraci de Jesus Santos, solicitado pelo vereador Zé Filé. Gostaria que todos ficassem de pé, por favor. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 4, segunda-feira, hora regimental. Ordem do dia da 16ª sessão ordinária referente à primeira etapa do 4º período da 18ª legislatura, referente ao dia 4 de maio de 2020. Projeto de lei em segunda discussão, em regime de urgência, dispõe sobre a alteração do contribuinte previdenciário dos servidores municipais de Feira de Santana. Poder Executivo, é o que consta. Bom dia.